Seja muito bem-vindo a mais um podcast da It Works. Hoje, olha, eu sempre falo, né? Parece um jargão, mas hoje tá especial. Temos aqui com a gente uma personalidade, gente boníssima, bom de papo, bom de viajar junto, um cara inteligente, o nosso atual presidente do Sescom, a entidade dos sindicatos de contabilidade aqui de São Paulo. Muito prazer ter você com a gente, Antônio Carlos, muito legal. Obrigado por aceitar o convite. Sei que foi uma confusão doida na sua agenda para você estar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu? Legal, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A agenda é complicada, mas para os amigos a gente sempre arruma um espacinho e dá um jeito de estar aqui para bater esse papo bacana, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Vai sim. Temos também a Bruna, que é uma colega nossa aqui da It Works, advogada tributarista, que tem atuado muito com a gente, em diversas frentes. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente de novo, para estimular esse bate-papo. Sim, vai ser bacana, vai ser mais uma rodada aqui com um especialista que a gente vai agora colocar ali no frente a frente. Isso aí, Bruna. Essa parte de perguntas. Estamos prontos. Estamos prontos. Bom, eu sou o Flávio Toledo, sou gestor responsável pela área comercial, de marketing e de atendimento ao cliente. Tenho estado aqui na It Works desenvolvendo projetos, trabalhando para que você possa ficar tranquilo. Em marketing, a gente tem um tema que a gente fala assim: enquanto nós trabalhamos, você toma o seu cafezinho. Então, essa é a ideia. Então, Bruna, um pouquinho de você, Bruna. Fala um pouquinho da Bruna. Me chamo Bruna, eu sou advogada tributarista aqui da It Works, trabalho ali na frente do atendimento ao cliente, então trabalho junto com você ali na área comercial, Sim. junto com o Flávio. Faço atendimento aí dos clientes que têm um interesse em restituição de crédito. Então, se você que está assistindo tem dúvidas, se tem valores a restituir, marca um horário, uma reunião comigo, vai ser um prazer te atender. E se você, na verdade, é um contador, mas gostaria de fazer uma parceria, aqui é o lugar ideal para você estar. Então, entre em contato conosco, marca uma reunião, vai ser um prazer te atender. Eu tô junto aqui, né, da equipe, trazendo ali novidades, produtos novos, trabalhando aí em conjunto. Legal, bacana. Antônio Carlos, um pouquinho de você, toda essa sua agenda, essa loucura, como é que é? Flávio, eu sou empresário de contabilidade, né, primeiramente, e atuo na área contábil já há muitos anos. Trabalhei com auditoria um período, depois migrei para a área de contabilidade, de BPO, tenho a minha empresa de contabilidade com outros sócios, e desde 2003 atuo como voluntário, né, no Sescom São Paulo, fazendo parte da diretoria do Sescom, a princípio como diretor regional, né, fui diretor regional do Sescom em Mogi das Cruzes lá em 2003, lá atrás. Mora em Mogi das Cruzes. Eu ia falar Aí, isso que legal. É, eu não moro em Mogi, mas o meu escritório fica em Mogi das Cruzes. O escritório tem 32 anos já de mercado. E aí, de 2003 para cá, venho atuando no Sescom São Paulo, em diversas diretorias pelas quais eu já passei. Então, há 21 anos no Sescom São Paulo, culminando agora, esse ano, a partir de janeiro, né, de dia 2 de janeiro, assumindo a presidência do Sescom São Paulo, aí, com essa missão honrosa, né, e de muita responsabilidade, que é representar mais de 200 mil empresas no estado de São Paulo. O Sescom São Paulo, para quem não sabe, é o maior sindicato patronal do setor de serviços do país. Uau! Nós temos, além da classe contábil, que é a predominante, né, e que governa, né, o Sescom São Paulo, que dirige o Sescom São Paulo, a gente representa mais de 56 categorias profissionais diferentes, das mais diversas. Então, isso acho que muita gente não sabe. Eu dou sempre isso como exemplo para mostrar a diversidade de categorias que a gente representa. Sim. A B3 é nosso representado, a Bolsa de Valores de São Paulo é um dos nossos representados, e diversas outras categorias também fazem parte da nossa base de representação. Então, assumir a presidência dessa entidade é, de fato, algo de muita responsabilidade, mas eu tenho comigo um time espetacular de diretores, né, uma diretoria muito capacitada e muito competente que vai ajudar a gente a levar esses 3 anos de gestão aí de 2025 a 2027, que é quando termina o nosso mandato e outro presidente deve assumir. Não, mas você, olha... Meus parabéns, né? Sim, parabéns, primeiramente. Desde tanto tempo na liderança, mas quando eu brinquei aqui de que parceiro bom de viagem, a gente fez uma viagem no final do ano passado,
Nós fizemos para Nova York uma viagem, passamos uma temporada ali fantástica, um evento maravilhoso. Se você nunca teve oportunidade de ir nas atividades regionais, no encontro regionais de líderes regionais do SESCOM, você precisa se programar para ir. Nós tivemos na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Nova York. A palavra é animal. Foi demais. Foi muito, 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 muito. E eu tive a oportunidade de estar junto com o Antônio Carlos, diversos momentos, de bater papo, de jogar a conversa fora, de piadas e tudo. Então, um cara, gente boa para estar próximo, para estar junto. E assim, o que deu ficar tanto tempo? 21 anos, é isso, né? 21 anos. E ainda fala assim, não, poxa, eu acho que eu quero um pouco mais, né? Você sabe que em vários desses momentos a gente fala, não, vou ficar só mais esse mandato e vou sair. Mas quando eu entrei lá em 2003, tinha um colega nosso, um diretor, chegou a vice-presidente também, Humberto Batella, um dia ele vai assistir, vai lembrar disso. Ele falou um negócio que é muito interessante e ele tem toda a razão. Você é picado por um bichinho chamado entidades de contabilidade que te contamina e você realmente tem uma dificuldade muito grande de se livrar dessa doença, desse vírus e dessa paixão que a gente tem pelas entidades, né? É como eu estava comentando com a Bruna antes, é um trabalho totalmente voluntário, né? A gente não tem remuneração no SESCOM São Paulo de nenhum tipo. Então, todos os diretores, presidentes, todo mundo que está lá, trabalha lá de forma voluntária. Então, isso é mais bacana ainda, porque quem está lá está realmente com vontade de realizar um trabalho em prol da categoria, está lá por vontade, né, não está lá por nenhum outro tipo de interesse financeiro, porque de fato não existe. E a nossa maior remuneração lá é realmente o propósito do SESCOM São Paulo de fazer a diferença para a nossa categoria, a amizade, a irmandade que a gente tem lá, Imagina. Né? E o grande ganho que a gente tem, obviamente, de network, de conhecimento técnico, da troca de informações que a gente tem, porque é fantástico. Sim. Então, você leva lá para o SESCOM que você vivencia o dia a dia seu também, né? Sem dúvida. Isso acontece o tempo todo, né? A gente troca informação, discute a respeito dos problemas que eu tenho na minha empresa e que outro já conseguiu uma solução. Então, isso é um MBA diário que a gente tem lá, porque são profissionais incríveis, né? Muitos empresários muito bacanas, né? Com muita experiência. Então, isso realmente é fantástico. Mas, como eu falei, é algo que faz com que a gente sempre acabe ficando um pouco mais. Sim. Mas a presidência, que só para que vocês saibam também, é também uma porta de saída, porque no SESCOM a gente tem uma tradição de não reeleição, que é algo que a gente valoriza muito para que o SESCOM tenha uma renovação. Sim, então todos os presidentes, quando chegam à presidência, finalizado o seu mandato, ele vira ex-presidente, ele não vira outra coisa que não ex-presidente. Vai para um conselho, né, vai ficar ali num conselho consultivo da entidade, mas a gente não tem reeleição, exatamente para poder ter uma entidade com renovação. Então chegou o fim. Chegou o fim. O fim não, né? Estamos num processo aí que está chegando no fim, mas que você vai trazer coisa bastante significativa. Vai, sem dúvida. Isso é até interessante, porque faz com que você fique os seus 3 anos tentando fazer aquilo que você pode dar de melhor, né? Sim. Porque você sabe que não tem mais tempo para implementar suas ideias ou para fazer com que as coisas funcionem do jeito que você gostaria ou de deixar o seu legado, senão nos seus 3 anos de mandato. Sim. Então é 3 anos de gás total para depois o outro chegar também da mesma maneira. Então isso é bacana. E não tem jeito, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você está começando agora, o seu triênio. O que o computador... O que as pessoas, os serviços ligados à entidade podem esperar desse mandato do Antônio Carlos? Qual é o... Flávio, assim, a gente a gente sempre trabalha com 2 perspectivas. O primeiro é na continuidade de tudo aquilo que a entidade vem realizando ao longo dos anos, exatamente porque continuidade também é algo muito importante que a gente raramente tem nesse país, né? Os projetos sempre começam, não terminam e sempre gestões novas que chegam, os nossos governantes falam, bom, agora é a nossa vez, esquece tudo que ficou para trás, porque eu vou começar tudo do zero. Então, isso no SESCOM não existe. Então, a continuidade, ela é algo para a gente fundamental e muito importante. Né? Então, a gestão do meu antecessor, que foi o presidente Carlos Alberto Batistão, que foi uma gestão
espetacular. Eu brinco sempre que o Batistão deixou a régua lá em cima para a gente poder manter e tentar atingir o mesmo êxito que ele teve na gestão dele. É uma gestão da qual a gente vai dar continuidade numa série de ações, assim como o Batistão também deu continuidade na gestão do presidente Lima, que o antecedeu, porque a gente precisa manter todas as ações que são bem-sucedidas na entidade. Isso a gente não vai mudar, e não vou chegar aqui falando que vamos mudar tudo e vamos começar do zero. Legado, né? Entretanto, a gente também precisa implementar ideias novas, melhorias, e isso a gente também quer fazer, né? Muita coisa a gente quer implementar, né? São ideias que a gente também já vinha discutindo até dentro da gestão do Batistão, de coisas que a gente precisa fazer. A gente tem um planejamento estratégico, só para você entender como funciona e como a coisa no Sescom é diferente. A gente faz planejamento estratégico de 3 anos, que é o tempo de gestão de um presidente, mas a gente não faz no início da gestão. A gente faz no segundo ano da gestão do presidente, exatamente para que o planejamento estratégico ultrapasse o período da gestão. Entendi. Então, eu estou executando ainda o planejamento estratégico que a gente discutiu na gestão do Batistão. Então, no ano que vem, a gente renova o nosso planejamento estratégico no segundo ano da minha gestão e que vai ultrapassar a próxima, exatamente para que a gente discuta todo mundo junto, né, a questão do planejamento estratégico e tenha sempre um período de continuidade nas ações que a gente implementa na entidade. Então, isso ajuda muito a gente ter as nossas ações estratégicas, os nossos objetivos estratégicos, mas que isso não se perca em função de uma mudança de gestão e de uma saída ou entrada de um presidente. Mas podem esperar muita coisa nova, porque tem muita coisa bacana para chegar, muita ideia, muita, né, a nossa diretoria está com muita vontade de realizar as coisas e a gente vai colocar muita coisa para funcionar aí e vai ser bem bacana. Tem um lema para esse triênio? Tem um lema, a gente criou um lema, né? É tradição do Sescom São Paulo a criação de um lema de gestão, e o nosso lema para essa gestão é ética que inspira, liderança que transforma. Olha, legal. Ética que inspira e liderança que transforma. Eu vou anotar. Isso tem muito a cara do Sescom São Paulo, né? A gente entende que isso tem muito a ver com o nosso espírito, o espírito da entidade. O Sescom São Paulo tem 76 anos, né? E durante esse período todo, o que nos guia, né, a nossa inspiração sempre foi as questões éticas. Isso é sempre a nossa régua, né, em tudo que a gente faz, tanto internamente, nas ações de gestão do dia a dia, questões financeiras, de compras e tudo mais. Isso a gente está sempre nos norteando por essa questão da régua da ética, né? Então todo mundo sabe, quando tiver que tomar uma decisão, a gente já sabe sobre qual prisma a gente precisa se guiar, então isso é a nossa inspiração. E na questão da liderança é a mesma coisa, o Sescom não entra em nada para ser coadjuvante, né? Todas as vezes que a gente entra em comissões de trabalho ou que a gente entra para poder colaborar em alguma coisa, o nosso objetivo é fazer a diferença. Então é tentar exercer a liderança, isso faz parte do nosso DNA, isso já aconteceu com todos os presidentes que me antecederam, com os diretores que me antecederam, então a liderança faz parte do nosso DNA e a gente nasceu para liderar e para transformar, e é isso que a gente está aqui para fazer. Essa gestão não vai ser diferente. Ética que inspira, liderança que transforma. Show de bola. Que bacana. Ética é uma coisa, um tema muito forte, né? E liderança também sem dúvida, é fácil. Sem dúvida, né? Importante. É muito desafiador, muito bacana. Bruna, ética que inspira, liderança que transforma. Como isso dentro do mundo tributário funciona? Você que é uma advogada, né, tributarista, a gente vê muito tema ético, principalmente quando a gente fala de compliance. Compliance tem muito a ver com ético, né? Tem muito a ver com ser transparente, com fazer as entregas que se esperam, né? Como é que a parte tributária, um advogado tributário se encara dentro desse lema? Bom, o advogado tributarista traz aquela segurança para o cliente, né? Então traz a segurança ali da questão jurídica, traz a segurança de que se você for autuado, que a gente não quer que você seja autuado, nós estaremos por trás defendendo a sua empresa, o seu legado, aquilo que você conquistou, batalhou anos para manter, a gente vai manter dentro da sua empresa como parceiro uma extensão tributária. É isso que nós buscamos como advogados tributaristas trazer. A segurança, a confiança e que ele tenha certeza que ele pode confiar no nosso trabalho, levar ele para
para outro patamar. Porque a gente sabe que hoje, né, o governo ele é o maior sócio do empresário, sócio majoritário, leva 34%, sem nenhum investimento, e a gente, como advogados, quer o quê para esse cliente? A gente quer o melhor, que ele leve para outro patamar. Então, com ética, segurança jurídica, um trabalho bem feito, a gente traz isso para o nosso cliente. Bacana. É verdade. E aí, Antônio Carlos, você está como presidente, mas você é um empresário. Sim. Né? Você é um gestor, conquistou, teve essa conquista. É isso que paga o leitinho das crianças. É isso que paga os leitinhos dessas crianças, exatamente. E, Antônio Carlos, dentro do seu dia a dia, já como empresário, né? Onde você, tomadas de decisões e tudo, você tem a tua empresa, e a tua empresa, ela está num nicho, né, diferente de mercado, um nicho específico, se especializou nisso. Como que hoje um contador ele pode pensar em ser específico? Isso foi natural no seu dia a dia? Você construiu? É um caminho diferente? É um caminho importante? Como é que foi esse momento, Antônio Carlos? No nosso caso específico foi natural porque a nossa empresa começou lá em 1992. Eu não sou o sócio fundador da empresa. Eu entrei na empresa em 1997 e a empresa foi fundada em 1992, né? Então nós temos 32, vamos fazer 33 anos, e as minhas duas sócias, quando fundaram a empresa nasceu da terceirização do departamento de contabilidade de uma empresa de engenharia. Então era uma empresa de engenharia de grande porte, que decidiu terceirizar o seu departamento de contabilidade para prestar serviço para ela mesma. Então a empresa nasceu prestando serviço para empresas de engenharia. E a gente acabou, ao longo dos anos, prestando serviço para outras empresas de engenharia pelo conhecimento que a gente tinha daquele nicho de mercado. Então a gente pode dizer que o nicho nos escolheu e que a gente é nichado desde 1992. Sim. Então a gente acabou realmente trabalhando ao longo desses anos, apesar da gente ter clientes de outros ramos econômicos na nossa carteira, o nosso nicho principal sempre foi empresa de engenharia. De lá para cá, a engenharia em algum momento começou a trabalhar também com empresas de energia, porque foi natural que elas entrassem em projetos de energia. Isso virou outro grande nicho de trabalho para a gente, e hoje a gente trabalha muito com empresas de engenharia e empresas de energia. Então eu posso dizer que no nosso caso, isso acabou realmente sendo um caminho natural. Mas eu realmente acredito que a especialização é algo importante para as empresas em relação a uma diferenciação de mercado, porque se a gente for olhar na nossa própria vida, no cotidiano, a gente mesmo está sempre buscando o especialista, né? Sim. Se você tem alguma situação, algum problema para resolver, você não quer ir num generalista, você não vai sair na rua para bater na porta de um cardiologista se você sentir uma dor no peito, você vai buscar e vai tentar encontrar o melhor que te indicarem para você ter o seu problema resolvido. Sim. E eu acho que a mesma coisa acontece hoje com as empresas de forma geral, né? Uma empresa de engenharia, acho que quer encontrar alguém que conheça e fale a mesma língua que ela. Sim. Apesar da gente não ser engenheiros, hoje eu converso com os administradores de uma empresa de engenharia com o jargão da administração de uma empresa de engenharia, porque a gente atua com isso há 32 anos. Sim. Coisa que, eventualmente, uma outra empresa que não conhece o segmento não vai fazer. Assim como eu não consigo conversar no jargão de um médico, porque eu não atuo com empresas médicas, eu tenho colegas que atuam, mas eu acho que isso faz muita diferença. Se você vai para uma reunião de prospecção e conversa com o cara, trocando 2 ou 3 palavras, que o cara fala, pô, peraí, esse cara tá falando isso. Acho que então ele realmente sabe do que ele tá falando, porque conhece o meu mercado, ele fala a minha língua. Eu acho que isso faz total diferença na questão comercial, para você fechar negócios, angariar clientes. E mesmo hoje em dia no marketing digital, que é muito utilizado para atração de clientes, né? Para fazer aí, captação, isso te diferencia muito se você tem uma comunicação adequada para a linguagem dessas empresas. Então, acho que ajuda bastante. O que eu tenho visto muita empresa fazer e que eu acho interessante
porque obviamente o nicho também traz risco, né? Sim. Se esses segmentos começam a ter períodos econômicos de baixa, você também tem. O que eu tenho visto é escritórios nichando áreas internas dentro da empresa, né? O cara cria um núcleo de médico, um núcleo de energia, um núcleo... E aí ele tem vários nichos, na verdade. Sim. Isso hoje em dia também tem sido bastante... uma estratégia interessante, inteligente, né? E ele vai adaptando a questão de marketing dele para nichos diferentes, né, dentro da empresa. Modelo de parceria também, né? Também, né? Vocês praticam uma parceria? Sim, a gente tem parceiros. Essa questão da parceria, principalmente na questão comercial, ela é bastante interessante, porque hoje em dia, assim, o que normalmente atrai clientes maiores com ticket maior são as indicações, né? Pelo menos para a gente, mais até do que as empresas que vêm através do marketing digital. Né? Normalmente o que vem através do marketing digital são tickets menores ou que você tem uma dificuldade maior para poder negociar, para converter e para negociar tickets maiores. Mas a indicação é diferente, né? E essa indicação, ela normalmente está vindo através de canais de parceiros, né? Ou através, por exemplo, de advogados, nos nossos casos, né, que os advogados são super parceiros da gente nesse tipo de coisa, empresas de tecnologia, de auditoria, então você precisa ir desenvolvendo esses canais de parceria, isso também é super importante. Você trouxe aqui algumas palavras que eu fui capturando aqui, você trouxe expansão, né, criar novos clientes, né, buscar novos clientes, você trouxe digitalização, né, então marketing digital como um impulsionador. E você trouxe um método muito eficaz, que é o método do boca a boca. Né? 30 e quantos anos de mercado? 32. 32 anos de mercado. Como é que uma empresa de 32 anos de mercado, mantendo tamanho físico, mantendo tamanho de pessoas, consegue ainda colocar um acelerador como marketing digital para trazer clientes? Eu falo isso porque a gente acelera o nosso negócio com marketing digital aqui. O impulsionamento é forte. Como que uma empresa de 32 anos consegue impulsionar no marketing digital, trazer clientes do boca a boca e ter a expansão, mantendo o mesmo prédio, mantendo a equipe? Qual que é o aliado de tudo isso? Tecnologia, não tem segredo, né? Tecnologia. Hoje em dia, sem tecnologia, e assim, a gente lá no escritório apaixonado por tecnologia. Apaixonado por tecnologia. Todo mundo lá, a gente gosta muito de tecnologia, gosta de discutir, gosta que as pessoas façam parte desse universo de tecnologia. A gente tem lá uma comissão de tecnologia da qual os colaboradores fazem parte e a gente gosta de incentivar a que essas pessoas tragam ideias para a comissão de tecnologia, para que eventualmente a gente estude isso e se de fato essa ideia ela é promissora para melhorar as questões de automação de processos, ou se ela melhora a questão do compliance, né, das entregas que a gente precisa fazer, ou se ela melhora a experiência do cliente. Acho que esses são os 3 pilares que a gente avalia nas ideias que as pessoas trazem, né? Vai melhorar a nossa produtividade, né? A gente vai melhorar a questão do compliance ou vai melhorar a experiência do cliente? Ok, essa é uma ideia viável para a gente poder colocar no nosso roadmap de tecnologia para poder implantar. Legal. E aí a gente leva isso para um roadmap que tem lá uma lista enorme de ações que a gente precisa fazer, e aí tem a nossa turminha de tecnologia que começa a estudar se a gente vai trazer a tecnologia de fora, se a gente vai implementar alguma coisa internamente, ou RPA, ou inteligência artificial, ou o que a gente vai fazer, ou se o nosso software atual pode resolver essa solução e a gente não sabe ainda. Então tem um estudozinho ali para fazer, para a gente colocar aquela ideia em prática. Mas o fato é que a gente é apaixonado por tecnologia, porque é isso que vai trazer melhoria de eficiência, como eu falei, melhoria da experiência do cliente ou melhoria do compliance, né, para a gente poder fazer entregas mais seguras. Né? Sim, e com a tecnologia é possível crescer mesmo aparentemente estando full, já estando cheio.
Não, sem dúvida, é possível crescer, né? Acho que tem uma questão não só de tecnologia, mas uma coisa que a gente tem trabalhado no escritório também, que é a melhoria de processos, né? E melhoria de processos nem sempre implica na questão de tecnologia em si, né? Óbvio que muitas vezes sim, mas a gente precisa trabalhar também a questão da organização e dos processos para verificar se a gente está com processos eficientes. A gente discute muito na implementação do cliente, a gente faz uma discussão de tecnologia específica para cada cliente, porque não dá para você ter soluções travadas e iguais para todo mundo, porque cada cliente é diferente. Então, na medida que a gente fecha uma carteira, a gente faz uma reunião de onboarding de clientes, e essa reunião de onboarding envolve também, principalmente, a questão de tecnologia. Então, a gente tem uma discussão específica para avaliar quais são as tecnologias que o cliente tem, de que maneira a gente vai trazer dados e informações para cá. E se o cliente não tem tecnologia, muitas vezes a gente oferece a nossa tecnologia para o cliente. Então, eu tenho muitos clientes que operam na minha plataforma de tecnologia. Que legal. Muitos clientes, muitos. Que bacana. E isso já desde 2015 a gente oferece dentro do nosso portfólio de solução o ERP. Então o cliente opera dentro do nosso ERP. Que legal, que bacana. Bom, a IT-Works é uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação. Tem diversos produtos para diversos tamanhos de contabilidade. Na verdade, tem produtos para contabilidade, produto para grande varejista, produto para pequeno varejista, para médio varejista, do comportamento do consumidor dentro das lojas. Olha, gente, é muita coisa. E se a gente não tiver o produto, a gente vai desenvolver ele para atender você. É uma empresa de desenvolvimento. É isso aí. Né? É isso. Desenvolvemos inclusive, de semana passada para cá, para a gente atender um cliente. Auxiliar no atendimento de um cliente. Então, é isso aí. Muito bacana. E Antônio Carlos, você falou sobre nicho de mercado, né? Nichar mercado. Me vem à cabeça de toda vez que a gente nicha, a gente tende a correr um risco de botar todos os ovos debaixo da mesma galinha. Sim. Porque a hora que eu penso, né? Eu vou pensar aqui numa empresa de energia elétrica, eu vou, sei lá, Enel, a EDP. Poxa, tem ele dentro. Aí eu tenho aquele cliente que me consome tempo, né? Me consome energia. Por outro lado, me traz um faturamento muito grande. Então, eu tenho essa empresa dentro do meu portfólio. Como fazer essa gestão de empresas dentro do portfólio para que, ao perder um cliente como esse, eu não sofra e tenho, né, ali problemas, dificuldades? Como fazer esse gerenciamento? Porque nicho gera, né? Menos clientes, maior qualificação, maior precificação. Sem dúvida. Então, o nicho traz essas coisas. Como trabalhar tudo isso? Não é fácil, não é fácil realmente essa questão, né, de perder clientes grandes. Isso acontece por N motivos, né? A gente eventualmente perde, e não é por problemas de qualidade de trabalho. As decisões corporativas, principalmente em empresas grandes, se tomam decisões corporativas de pessoas que não estão nem envolvidas, às vezes, dentro do dia a dia do trabalho. Já aconteceu com a gente, por exemplo, de estar trabalhando em empresas grandes, que o trabalho ali do BPO, a gente estava envolvido com um time de gerência imediata. Essas pessoas estavam extremamente satisfeitas com o trabalho do dia a dia, mas veio uma decisão de cima para internalizar o trabalho. Vamos fazer internamente. Compra, fusões. Ou acontece, ano passado a gente teve 2 processos de aquisição de clientes grandes, e as empresas que adquiriram já tinham estruturas de back-office interna e falaram: traz para dentro. E aí não tem a ver com o fato de você trabalhar bem ou não, de ter a melhor tecnologia ou não, e isso vai embora e não tem acordo. De fato, você tem que estar preparado para que isso aconteça. A gente procura sempre fazer um movimento de expansão, de estar angariando novos clientes e de tentar controlar o peso que cada cliente desse tem dentro da nossa carteira total, né? De forma que eles sempre, à medida que a gente perde um cliente como esse, ele, por mais prejuízo que isso traga para a nossa, né, para nossa apuração, né, ou para a nossa rentabilidade, ele nunca vai ser suficiente para trazer para a gente algum risco de continuidade. Isso para a gente não acontece. Assim, nunca um cliente nosso, ou da carteira que a gente tem, ele vai sair e vai falar: poxa, esse cliente aqui corre o risco da gente
quebrar porque esse cliente saiu. Isso na nossa empresa não acontece. Acontece às vezes, obviamente, de falar, poxa, a nossa margem, a nossa rentabilidade, nosso EBITDA esperado para o ano era X, com a saída dessas empresas mudou, vamos ter que redimensionar. O nosso crescimento de faturamento esperado dentro do nosso planejamento estratégico era tanto, com a saída dessas empresas vamos ter que redimensionar, mas a ponto de causar qualquer tipo de risco de continuidade, isso nenhum cliente nosso nos gera risco de continuidade. Por isso a importância de ter sempre entrando clientes. Isso é importante. Ter um bunker ali para ter cliente, um bolsão de clientes para ir entrando cliente, eu tenho sempre isso é fundamental e tudo, né? E, Antônio Carlos, para o pequeno, para o médio, aquele cara que está olhando o Antônio Carlos e fala assim, caraca, olha que animal, cara, uma contabilidade desse tamanho, conseguiu nichar, poxa, esse era o meu sonho, né, poder investir em tecnologia. Qual a mensagem que você dá? Você hoje um presidente da entidade deles, qual a mensagem que você precisa fazer para você chegar até aqui, né? Eu falo que assim, tudo é possível para todo mundo e tudo está aberto para todo mundo fazer. Obviamente, você tem, eu sempre falo que toda empresa tem lá a linha de sobrevivência dela, né? Até você atingir essa linha de sobrevivência, você não pode se dar o luxo de falar, não, eu não vou trabalhar com tal cliente, nem eu faço isso hoje. Assim, quando a gente fala de nicho, você fala de preponderância na carteira. Não significa que você vai deixar de atender outros tipos de cliente. Claro que tem alguns tipos de negócio que quando chegam para mim em fase de prospecção, eu prefiro não trazer para dentro da empresa, por falta de conhecimento técnico, eu não conheço aquele mercado, eu vou exigir da minha equipe um esforço de ter que conhecer aquele tipo de segmento, e às vezes o ticket que eu vou ter que cobrar por conta do que o mercado cobra, não vai valer a pena o esforço da gente ter que ter todo um conhecimento de um mercado que hoje a gente não atua. Então eu prefiro não trazer. Isso é uma decisão depois que você passa da fase de sobrevivência. Sim. Mas assim, dos clientes que eu atuo hoje, eu não tenho 100% da minha carteira só de engenharia e energia. Eu tenho várias outras atividades e que a gente vai trabalhando e que eu não vou dispensar por conta disso. Então é uma coisa de você falar, olha, eu sou 80% nichado e tenho 20% de diversidade ali. Mas para quem pretende ser nichado, e eu acho que isso é muito interessante por conta de estratégia de marketing, você se posicionar no mercado como especialista, e você não tem como se posicionar como especialista se você não tiver na sua carteira a predominância de um determinado segmento de clientes. Você precisa, primeira coisa, eu acho que assim, é pensar o que te faz mais feliz quando você está prestando serviço, né? Qual a sua vocação? Que tipo de cliente você gosta de trabalhar? Todo empresário ele vai falar, pô, se eu tivesse na minha carteira só clientes desse tipo, era uma maravilha, né? Acho que todo mundo tem isso. Sim. Esse tipo de cliente é o que você quer? Vai atrás disso, começa a buscar a atração, né, de clientes desse tipo de ramo de atividade, e não é só marketing digital que te permite fazer isso. Eu, por exemplo, trabalho com energia, eu vou nas feiras todas do segmento de energia, eu vou conversar com essas empresas, eu faço parte das associações, eu trabalho muito dentro do segmento de energia com um nicho específico que chama agora me fugiu o termo, porque não é da contabilidade, é da energia, né? A BGD, Associação Brasileira daqui a pouco eu lembro. Geração distribuída. Pronto, lembrou. Geração distribuída é um nicho, principalmente energia solar, eólica, que trabalham com geração distribuída. E tem uma associação, a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu sou contador e sou associado da BGD. Então, assim, eu já estou procurando me aproximar do segmento que me atrai. A mesma coisa um empresário pode fazer. Se é um segmento que ele atrai, se aproxima desse segmento, vai atrás. Investe, se tem uma associação, investe. Se tem uma feira, participa. Aos poucos você vai ver que, não dizem que o universo atrai, as energias atraem, você vai ver que vai começar a aparecer cliente do nicho que você quer trazer. Legal. Bruna, quando a gente fala, né, a Bruna está à frente, né, a Bruna trabalha fortemente no processo de restituição para clientes do Simples, lucro real, lucro presumido. Quando a gente fala nesse processo de restituição, muita tecnologia envolvida e tudo, as empresas que estão em nicho, elas têm também restituição?
E aí eu vou falar assim, nichos de ponta, né? Nicho das beiradas, por exemplo, energia solar. As empresas que comercializam as placas, ou as empresas, existem oportunidades também para essas empresas? Sim, existe. Hoje a gente vê, né, que grande ramo ali que traz instituições do comércio, não tem como, né? O serviço é mais limitado para a gente poder trabalhar tipos de restituição. Então, empresas que estão na ponta, tanto a indústria quanto a questão de energia, que hoje é um tema muito discutido dentro do tributário. O tributário é um leque ali de oportunidades. Quando a gente entra na energia elétrica, é um novo leque de oportunidades. Eu tive ali a oportunidade de trabalhar com uma empresa que distribui energia solar, então é uma empresa que procurou justamente por isso, porque a gente tem umas questões ali específicas para aquele nicho, que é totalmente diferente de outros nichos. Achei importante, ali na fala do Antônio, que ele falou, olha, a gente classifica ali por nichos, mas também tem empresários que classificam também, que nicham regimes tributários. Também. Só tem do simples, só tem do lucro presumido, só tem do lucro real. Esse tipo de nicho eu particularmente não gosto, tá? Porque Sim. limita muito, né, o contador, querendo ou não. Fica só no Simples Nacional. Quando a empresa cresce, ele vai perder o cliente, porque é pro lucro presumido, pro lucro real. Mas a gente tem oportunidade de restituições em todos os regimes tributários e também em todas essas pontas nós também temos. É verdade. E aí não tem jeito, né? Eu peguei aqui as perguntas lá do nosso chat do Instagram, e a primeira pergunta, eu vou dizer para você, não tem como fugir desse tema. Reforma tributária. A gente aqui internamente tem tanto ouvido esse tema, que parece que a sua reforma tributária é igual a caos. Digamos um caos entre aspas, um caos onde existe controle, onde você precisa estar preparado, mas... E a pergunta é a seguinte, e aí eu vou emendar a pergunta aqui, porque a primeira pergunta é, a entidade tem planejado fazer fóruns, grupos de discussão, dar cursos sobre reforma tributária? Essa é uma pergunta, e eu já emendo, como você no seu dia a dia, como empresário, né, trata esse tema? Sim, a gente, na verdade, já fez e vai continuar fazendo. Só para você ter uma ideia, a gente, no ano passado, nós fizemos um projeto chamado Conexão Paulista, e percorremos todas as 24 regionais do Sescom São Paulo no estado. Nós temos 24 regionais espalhadas pelo estado de São Paulo, e nós fizemos um trabalho de palestra e orientação sobre a reforma tributária nas 24 regionais do estado de São Paulo no ano passado. Então percorremos o estado inteiro. Eu e mais outros diretores, eu pessoalmente fui nas 24 regionais. Sim, o ano passado você comentou da agenda. Foi um ano que a gente rodou demais para discutir reforma. Assim, eu pessoalmente sou um entusiasta da reforma tributária, sendo bastante sincero. Não acredito no caos. Acredito que a gente vai ter bastante trabalho, que isso vai dar muito trabalho. O nosso vice-presidente Jorge, ele tem uma frase que eu acho que representa muito o que vai acontecer com a reforma, que é a seguinte: vai piorar para depois melhorar. É isso aí. Então isso de fato vai acontecer, a gente vai ter o período de transição que vai dar muito trabalho, mas Flávio, a gente precisava de uma mudança no ordenamento tributário do Brasil, porque sistema tributário como o nosso não tem referência no mundo. Nós temos uma quantidade de normas tributárias que não faz nenhum sentido e que afetam o desenvolvimento econômico do país em várias esferas. Hoje a gente tem uma série de empresas, porque um dos pontos de decisão, principalmente de empresas estrangeiras, quando vão se instalar em alguns países, é o aspecto regulatório. Sim. Então, quando uma empresa estrangeira vai tomar uma decisão de vou para a América do Sul, por exemplo, muita empresa prefere ir para a Argentina, que é uma economia menor, e a partir da Argentina distribuir os produtos para o Brasil, porque ele vai ter muito menos dificuldade sobre o aspecto regulatório. Sim. Então, assim, a gente precisa acabar com isso, porque senão a gente realmente não vai ter o desenvolvimento econômico que a gente precisa ter. Quando você olha para alguns pontos específicos da reforma tributária, e a gente fala muito isso nas palestras que a gente tem, se você pegar todos os impostos que estão envolvidos e começar a pensar que ISS a gente tem mais de 5.600 municípios, cada um desses 5.600
tem uma norma específica sobre ISS, uma legislação. Se você pegar os 27 estados mais Distrito Federal, cada um tem um regulamento ICMS específico. Se você pegar o regulamento de IPI, eu não sei nem quantos mil produtos estão na tabela da TIP, e cada um com especificidades de classificação, a ponto de você hoje ter engenheiros especialistas em classificação de produto na TIP para tentar enquadrar o produto numa menor alíquota de IPI. Então o cara vai lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas o cara classifica como bebida láctea ao invés de iogurte, porque a bebida láctea tem uma, né, não é isso, mas é só um exemplo de coisas semelhantes a essa, de pessoas que ficam buscando na tabela de IPI um tipo de classificação que permita uma menor tributação. Isso não faz sentido, entendeu? No caso do PIS e COFINS é pior ainda, porque você tem uma legislação de PIS e COFINS, mas o que rege a questão do PIS e COFINS para saber se você tem direito a crédito ou não, é uma infinidade de soluções de consulta da Receita Federal que determinam se para aquele segmento, aquele tipo de produto dá direito a crédito ou não. Você imagina trocar tudo isso que eu acabei de falar? Você esqueceu o ICMS, que também é uma... eu falei do ICMS, os 27 estados, cada um com regulamento de ICMS. Você imagina trocar tudo isso que eu falei por uma única legislação. Não, só isso é um ganho absurdo na questão regulatória, né? Mas e que facilita. Você enxerga a repartição dos poderes em relação a isso? Porque vai centralizar tudo, mas a Constituição ela prevê, né, que cada um dos entes são. Isso. Eu também acho que esse é um problema muito menor do que se discute. Porque se falou muito da questão de federalização dos tributos e tudo mais, mas até por tudo que a gente estudou até agora, isso vai ficar na mão dos estados e municípios. Né, isso não tem nenhum tipo de gestão do governo federal, então o tal do comitê gestor lá que vai ser criado para poder fazer a partição de ICMS e ISS ou do IBS, do IBS ele vai ter predominância de pessoas que vão estar ligadas a estados e municípios, então o governo federal não tem nenhuma gestão sobre isso. E ele deve ser um gestor muito mais de algoritmo, porque isso vai estar ligado lá às questões da emissão da nota fiscal eletrônica, que vai determinar, de acordo com os algoritmos que vão estar ligados nessa nota fiscal, o quanto isso vai ser enviado para cada município ou para cada estado. Se a gente for observar, o Simples Nacional já funciona assim. A gente não tem uma arrecadação única do Simples Nacional? Não é um comitê gestor que administra isso? Exato. A gente não está falando de impostos estaduais, federais e municipais dentro do Simples Nacional? Algum prefeito já reclamou que o dinheiro do ISS que está no Simples não chega para ele? Até o momento não que eu saiba. Algum governador já reclamou que o ICMS não chega para ele que está no Simples Nacional? Por que a gente está fazendo esse balaio todo com o comitê gestor, falando que vai tirar competência, que os prefeitos não vão ter autonomia? Eu não acho que deve. Assim, eu ouvi uma frase outro dia de um outro colega, presidente da Afresp, o Rodrigo Espada, que a Afresp é a Associação dos Fiscais de Renda do Estado, que também participou da reforma tributária, inclusive na concepção do comitê gestor. Ele fala, o caminho se faz caminhando. Nós vamos ter que esperar para ver como isso vai funcionar, e se tiver excessos e se tiver ilegalidades, a gente tem justiça para isso. Vamos atrás das eventuais ilegalidades. Estão aí para isso. A gente tem justiça e advogado para defender os direitos dos estados, os direitos dos municípios, mas a princípio isso me parece muito mais simples do que toda essa celeuma que está se criando, e eu realmente não acredito que a gente vai ter problema de pacto federativo por conta da partição do IBS. Acho que isso vai ser mais simples do que a gente imagina, mas é como o Rodrigo falou, o caminho se faz caminhando, vamos deixar isso começar a acontecer, e se cada um estiver recebendo o seu dinheirinho e estiver contente, tá tudo certo. Ninguém vai reclamar e a gente vai ver que isso vai funcionar. É isso, exato. Nós estamos num grupo, participando de um grupo chamado WeWork. O grupo WeWork tem se unido para trazer para a sociedade, para os contadores, né, para todos envolvidos na reforma tributária, um curso e módulos de discussão. Então, o SESCOM tem se unido dentro
desse caminho aí para trazer coisas diferentes. Então, fique conectado que tem coisa boa vindo aí. Mas, Antônio Carlos, uma coisa importante quando a gente fala sobre reforma tributária, de que, assim, eu entendo também tem essa visão otimista de que vai melhorar muito, mas no início não vai ser fácil você gerenciar as duas. Neste momento, não é a hora de ter um protagonismo diferente do contador? Eu vou dar um exemplo. Eu preciso ir no médico, para o médico pegar e fazer uma consulta para mim. Mas o meu feeling diz que eu vou chegar lá e ele vai me dar um anti-inflamatório. Aí eu falo assim, já torci o tornozelo outras vezes, cara, vou pagar a consulta, vou até lá, mas assim eu vou. Aí eu chego no médico, o médico me consulta, o médico fala assim, Flávio, cara, aqui, olha, cara, vamos fazer uma fisioterapia, aqui a gente precisa ter um cuidado diferente, eu sei do tipo de esporte que você pratica, eu sei o quanto de esforço que você tem em seu tornozelo, cara, aqui é importante a gente fazer um combinado de terapia para poder resolver o seu problema, tal, cara, você vai passar num centro de reabilitação desportista, porque, cara, você precisa ser novo ainda, então eu vou te indicar esse profissional aqui, cara, vamos fazer aqui uma ressonância para entender melhor como é que tá o seu tornozelo, aonde que afetou e tudo mais. E no final, cara, toma esse anti-inflamatório. Você entendeu que ele me deu? Fez toda uma consulta, entendeu o meu problema, entendeu quem eu sou, trouxe todo esse cenário. No final, ele me deu de fato anti-inflamatório, mas eu saí de lá e falei assim, caraca, eu precisava ter vindo nele, cara. É isso aí. Dentro de todo esse movimento, o contador, ele não precisa pensar em algo diferente, que é ter um honorário para poder ser esse esclarecedor, ser esse consultor, ter essa coragem de precificação, ter essa coragem de falar assim, olha, você chegou na mão de quem conhece. Senta aqui. No final das contas, passa com a minha secretária para você acertar a consulta. Precisa. Eu falei para você que nós fomos no ano passado em 24 cidades do estado, fazendo uma palestra. Uma parte da nossa palestra, como ela era voltada só para contador, ela tinha esse foco de falar para o profissional o seguinte, essa é uma dor que vai aparecer para todos os empresários, principalmente essa dúvida sobre como a reforma tributária vai impactar o meu negócio. Todas as informações relacionadas ao negócio desse empresário já está na mão desse contador. Você tem totais condições de, analisando a regra atual e analisando a nova regra, de fazer simulações de cálculo e mostrar para esse empresário qual é o impacto que a reforma tributária vai trazer para o negócio dele, se vai aumentar imposto, se vai diminuir imposto. Hoje em dia já tem calculadoras aí do mercado, se você não quiser desenvolver sua planilhinha de Excel para ficar fazendo conta, já tem calculadoras no mercado que analisam o impacto da reforma tributária por segmento e tudo mais. O fato é que você tem total condição de chegar para o teu cliente e passar para ele uma perspectiva, falar, vamos analisar aqui o teu negócio, hoje está assim, depois da reforma tributária vai ficar assado. E não é só isso, você tem uma série de mudanças estratégicas, até em relação a empresas do Simples, que hoje várias empresas de contabilidade têm uma carteira muito grande de empresas do Simples e que vão ser afetadas pela reforma tributária, porque ela tem a possibilidade de escolher lá se ela quer pagar os impostos indiretos lá, né, sobre consumo pelo próprio Simples Nacional, ou se vão querer pagar, né, pelo IBS ou CBS. Isso vai impactar a competitividade das empresas do Simples. Isso envolve uma análise que o contador pode fazer olhando a carteira do seu cliente e tudo mais. A diferença você pode fazer isso de graça, se você quiser fazer fidelização também não tem problema nisso, ou você pode desenvolver um produto, chamar esse produto, colocar um produto de prateleira de consultoria e falar, olha, para todos os seus clientes, olha, estamos fazendo uma consultoria sobre reforma tributária para todo mundo que quiser. Cobramos X por hora ou cobramos um valor fixo por pacote. Você precisa valorizar o teu trabalho. Eu acho que você vai gastar horas de estudo, vai fazer cálculo para todo mundo, você tem uma carteira grande, né? É uma decisão estratégica. Pode ser que alguém queira fazer gratuitamente para fidelizar a sua carteira. Mas a mensagem final se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer.
certo? E pode ser o colega do lado que vai fazer. Isso. E que vai chegar no seu cliente e falar, vem aqui no meu escritório que eu calculo para você, me traz essas informações que eu calculo o impacto da reforma tributária para você, e aí você tá com uma chance grande, meu amigo, desse cara levar teu cliente embora. Sim. Então, se você não fizer de graça ou cobrando, alguém vai fazer. Então, faça. E nesse Né? tema, a estratégia por trás, né? Sem dúvida. Eu vou fazer para fidelizar ou eu vou fazer com um produto de prateleira, mas eu não vou fazer por acaso. É isso, sem dúvida. Eu vou ter uma estratégia. Tem que ter uma decisão por trás. Isso, não é assim. Não, chega aqui, eu bato um papo com você. Mas peraí, você tá fidelizando? É isso. Não, chega aqui, eu vou bater um papo com você. Cara, mas você tá cobrando, monetizando? Não fica no meio do caminho. Não ficar no meio do caminho é o pior cenário. Isso. Né, quer fazer mais ou menos. Fala, não, pelo que eu ouvi falar, vai ficar... Porque Sim. o outro pode fazer profissionalmente. Isso. Montar uma planilha, fazer o cálculo, fazer um diagnóstico, preparar um relatório, entregar para ele. Sim. Faça algo parecido e aí, como a gente falou, tomando uma decisão estratégica. Sim. Olha, no mercado, chega para o teu cliente e tenta passar para ele a percepção de valor, mesmo que você cobre isso de graça, que você faça de graça. No mercado, eu cobro R$5.000 para fazer esse diagnóstico. Eu estou fazendo gratuitamente para você porque você está na minha carteira. Ou porque você é meu cliente, porque você é meu cliente preferencial, o que for. Sim. Porque ele precisa ter a percepção do valor que você, né, tá, ou daquilo que você está deixando de cobrar dele. Porque senão fica aquela coisa da camaradagem, da amizade, que sempre permeia as relações, às vezes, entre os nossos clientes com a gente. Fala, não, é só uma olhadinha que você falou, é só é rapidinho, né? E que a gente acaba muitas vezes cedendo e que desvaloriza muito a nossa profissão. E o que acontece assim, né? A gente, todos nós, a gente quer o de graça, mas a gente sabe que o bom mesmo é o que paga. É, sem dúvida. A gente quer o de graça, mas assim, pega um mototáxi de graça. Agora você pega o mototáxi que ele tem ali, o Moto Uber ou qualquer coisa, que ele tem 5 estrelas e ele já tem mais de 1.000 viagens e vários comentários positivos. Aí você olha e fala assim, cara, acho que dá para arriscar aqui. Acho que aqui eu vou. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Antônio Carlos, que a gente precisa dar o valor sobre as coisas. O advogado é muito bom sobre isso, né, Bruna? O advogado é muito bom sobre isso, em precificar, em negociar, em mostrar valor, né, em mostrar importância. Eu gosto de uma frase que ela diz assim, você está me cobrando tudo isso? Não, eu estou te cobrando só isso pelos 5 anos, mais os 2 anos, mais o evento que eu fui, eu estou te cobrando só isso, pela minha experiência. Então não é tudo, é só. Sim. Eu estou te cobrando esse valor para resolver o seu problema em 5 minutos, em 1 hora, 2 dias que seja. É muito barato. Tem uma história de Henry Ford, né? Que diz, eu não sei se ela é verdade ou se não é, mas se aplica bem. Diz que ele estava andando no carro dele, naquele lá, né, o famoso Ford, e ele viu um carro parado e o cara com o capô aberto, olhando para o carro. Aí ele mandou o motorista parar, ele foi até o carro, falou, o que está acontecendo? Ah, o carro parou, aconteceu isso. Aí ele falou assim, eu sou capaz de arrumar o seu carro. Aí você pode arrumar, eu pago o que for. Ele foi no carro dele, catou o martelinho, mandou fazer lá o funcionamento, né? O motor queria funcionar, ele colocou a mão, pá, deu uma martelada. E aí o cara pegou e falou assim, pode ligar agora. E ele foi lá e ligou o carro. Acabou de ligar o carro pegou. E daí ele chegou pro cara e falou assim, $1.000. Aí o cara falou assim, peraí, $1.000? Só pra uma marteladinha? Ele falou, não, $1.000 para saber aonde que é, da martelada certa, do jeito certo, na intensidade certa. Se eu não tivesse aqui, eu não sabia, ninguém poderia resolver. Então você vê, é isso que acontece. Né? Então, ter o profissional que tem a resposta certa. É por aí. No fim, o cliente ele não está interessado em qual máquina você usou para fazer o furo na parede, se você usou uma equipe, se foi uma coisa só, ele quer o resultado. No fim, importa é o furo na parede, não como ele foi feito. É isso aí. Se a gente tivesse plateia aqui agora, chegamos ao final, fase final do nosso podcast. E aí eu quero pedir para a Bruna começar. Vamos deixar o nosso convidado especial por último, fazendo as suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo que tivemos, falando sobre a carga política, falando sobre o dia a dia de um gestor, de um empresário, falando de nichar mercado, falando de não deixar
todos os ovos debaixo da mesma galinha, falando sobre reforma tributária, quanta coisa nós falamos sobre isso. Sim. O que você deixaria aí de mensagem final, Bruna? Eu deixaria uma palavra, diversifique, né? Tem diversidade aí dentro do seu trabalho. A gente hoje conversou bastante sobre não deixar mais de 15% ali do faturamento no cliente, para que isso não te afete. A gente também falou muito sobre reforma tributária, sobre como fazer essa gestão aí dos nichos dentro da sua empresa, dicas preciosas, valiosas. Então, o que eu diria para você é diversifique. Faça uma diversidade dentro da sua contabilidade. Se você faz mais do mesmo, faça um pouco mais diferente, para que você alcance resultados diferentes. Muito bom. Isso aí. Por favor, nosso presidente. Perfeito, a Bruna está perfeita. Assim, acho que tem muita coisa para se fazer, além do trabalho, porque acho que também é uma coisa interessante para se pensar. Desenvolva uma área de consultoria dentro da sua empresa, né, além da questão do trabalho de BPO em si, né, da contabilidade, RH e fiscal. Crie uma área de consultoria. Existem diversos tipos de consultoria que uma empresa de contabilidade pode executar. Lá no escritório a gente tem um portfólio grande de trabalhos de consultoria que a gente executa e cada vez mais, a cada ano, a consultoria vem ganhando uma maior representatividade dentro do nosso faturamento anual, porque a gente obviamente vai prestando mais serviços de consultoria, vem tendo mais clientes para avalizar esse serviço de consultoria, porque você começa a colocar no seu portfólio, já fizemos para tal empresa, e isso também ajuda a vender, obviamente, ajuda sempre a vender. Então você precisa começar a fazer em algum momento. Comece a eleger aí, tem diversos, posso citar aqui Impairment, que é um trabalho de consultoria feito por empresas de contabilidade, Valuation, que é feito também por economistas, mas também por empresas de contabilidade, serviços de avaliação de ativo, tem uma diversidade de trabalhos de serviços da consultorias na área de RH, consultorias na área financeira e outros trabalhos de consultoria na área contábil, tudo isso aos poucos, se você não sabe fazer, aprenda a fazer. Eu digo que tudo é difícil quando você não faz pela primeira vez. Exato. Depois que você faz a primeira vez, tudo vai ficando mais simples, e lá a gente tem uma mania no escritório, e o comercial é meu, né, que quando algum cliente pergunta para mim assim, você faz tal coisa? Eu falo, faço, e depois eu vou aprender a fazer. Mas a gente não rejeita. Isso. Trabalho a gente não rejeita. É isso. E se eu não sei fazer, eu vou encontrar quem saiba para poder ensinar a gente. E a partir daí, depois do primeiro trabalho, já está no nosso portfólio, eu já sei fazer. Então é uma questão realmente de buscar e aprender e começar a fazer esse tipo de trabalho. Então amplifique, né, implante e amplifique os trabalhos de consultoria na sua empresa, porque isso também vai ser uma boa fonte de receita. Bacana. Gente, estamos aqui quase 1 hora, o tempo voou. E vou falar uma coisa, se eu não me concentro aqui, principalmente nesse monte de perguntas que eu fui tentando colocar aqui dentro, a gente ficaria muito tempo. Antônio Carlos, muito obrigado pelo bate-papo. Cara, já gostava de você de graça, agora gosto tendo você. Agora gosta pagando? É bom, já que eu passo o número do Pix. Então, muito bacana. Bruna também, muito legal. A gente está sempre conectado, a gente faz muita coisa no nosso dia a dia. Obrigado a você que está assistindo a gente. Muitas coisas boas. O ano de 2025 vai ser o melhor de nossas vidas. Esteja preparado. Trabalhe forte, trabalhe duro, porque a recompensa vem. Tudo de bom. Acompanha a gente nas redes sociais, assim também como o dia a dia do Sescom. Mandar um abraço especial para os nossos apoiadores, o RDD, o Anderson, o Sigo Fisco, o Portal Contábeis. Também aí um abraço grande para o professor Lucas e a professora Ana Paula. Muito bom ter todos vocês com a gente. Sigamos firme. Um abraço.